Então, qualquer coisa vai falando no chat, tá? Se eu não estiver conseguindo ouvir. Vamos começar pelo resuminho de sempre. Eu vou mostrar o PDF que a internet imaginei. Então, começando pelo nosso resuminho de sempre, a gente viu a semana passada a termologia, que é o estudo dos fenômenos que envolvem temperatura, basicamente. E temperatura, existem vários meios de entender ela, né? No primeiro aspecto que eu apresentei aqui, a temperatura serve como uma comparação entre equilíbrio térmico de dois corpos. Você pega um termômetro, os termômetros foram inventados há muito tempo atrás. Não tem nenhum princípio físico desenvolvido antes. Eles inventaram uma maneira de se entender o equilíbrio térmico entre dois corpos, né? Então eles iam lá, mediam, marcava a mesma coisa, se marcava a mesma coisa num outro objeto, então está em equilíbrio térmico. Existem outras maneiras de entender o que é temperatura, por exemplo, em um gás, a temperatura está relacionada com a velocidade, ou seja, quanto mais rápido estão os átomos em um gás, maior vai ser a temperatura. Então existe aqui uma formulinha que existe e é tirada de um lugar, não se preocupem como ela é criada e nem se preocupem em decorá-la, é só para mostrar mesmo que a velocidade média das moléculas pode ser relacionada à massa delas e à temperatura que elas estão. Existem outras, a temperatura também pode ser muito mais que isso, como por exemplo eu coloquei aqui a temperatura do que é um buraco negro. E o que é a temperatura de um buraco negro? Não é a agitação das moléculas. E não é também a temperatura, comparação, né? Não tem como comparar. Então, o que é a temperatura de um buraco negro? O que é a temperatura do espaço, né? O espaço tem uma temperatura de 3 Kelvin, mais ou menos. Só que lá existe uma molécula de hidrogênio para cada metro cúbico. Então, você não pode falar de grau de agitação de moléculas também. O vácuo do espaço possui uma dinâmica totalmente diferente que também tem a sua análise de temperatura, né? Que varia conforme o que você está estudando. Enfim, as escalas de temperatura é a parte mais importante, né, no estudo da temperatura. Existe a escala Kelvin, eu expliquei ali em cima como que ela foi criada. É uma energia muito pequena e ela pode ser convertida na escala Celsius, que é a escala que a gente está muito acostumada, somando-se 273,15, né? A gente arredonda para 273 sem nenhuma perda de generalidade e subtrai qualquer coisa. Oi? Opa, Beatriz. É um barulhinho. Pensei que alguém... Oi lá, Bia. Seja bem-vinda. Eu demorei muito para aceitar, desculpa, viu? Eu tava falando eu tava resumindo a nossa matéria, tá? Então, a gente vai passando pelos exercícios. Qualquer dúvida pode falar, tá bom? Nada. Então, eu só tava falando aqui sobre as escalas de temperatura, né? A escala mais importante na física é a escala Kelvin. Ela é relacionada, então, com a escala em graus Celsius, apenas somando-se 273 ou subtraindo, caso você queira encontrar de Kelvin para grau. Existe também outra escala muito importante, que é a Fahrenheit, muito utilizada nos Estados Unidos, e a relação entre ela e a escala Celsius é que 5 nonos de Fahrenheit menos 32 vai dar a temperatura em Celsius. E existem outras que não são tão utilizadas, né? Essa aqui, o zero absoluto, não é tão importante, ela é um pouco mais avançada. No ponto 4 a gente tem a expansão térmica de sólidos e líquidos. Eu acho que é uma questão só, que a lista passa disso, tá? Então, conforme vai aumentando a temperatura, o espaçamento entre as moléculas do material, seja sólido ou líquido, ele vai aumentando também. Então, foi criada uma constante, que é montada dessa maneira, de onde você tira, por exemplo, essa fórmula aqui. Nesse caso aqui, essa fórmula é a volumétrica, mas também existe a expansão superficial, que você utiliza a constante beta, que nada mais é do que o 2α, e a expansão linear, que é com o ΔL, mesmo que você utiliza o alfa. E o alfa é o linear, geralmente os dados são passados em termo linear, como por exemplo você pode ver nessa tabela. O coeficiente linear do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6 grau inverso.
Se você quiser calcular o volumétrico, você teria que multiplicar esse valor por 3. Se você fosse calcular superficial, você teria que multiplicar esse valor por 2. No outro lado aqui já está o volumétrico, porque geralmente esses aqui são gases e líquidos, né? Então é mais fácil já tratar eles no aspecto volumétrico. É só seguir essa formulinha. Se for superficial, troca V por S e gama por beta. E linear troca por L. Que mais? Calor. Então, calor é muito importante. Existe uma questão bem teórica que tem a ver com isso. E a gente vai definir calor como uma transferência de energia de um sistema para o seu entorno devido à variação da temperatura. Então, por exemplo, se está muito frio fora da sua casa e você abre a janela, então o calor vai ser transferido de dentro do seu quarto para fora, ou seja, da maior temperatura para a menor temperatura. Também, opa, alguém está pedindo para entrar. Não tem. Ah, tá, é a Camila que voltou. A internet não está boa. Ah, aqui ela falou. Ah, não estava aparecendo a tela, agora apareceu, Camila? Ah, tá, então tá bom. Pensei que tivesse parado já. Então, próxima coisa importante é a definição de caloria, né? A caloria é a quantidade de calor necessário, né? A quantidade de energia necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. 1 caloria, exatamente isso. E existe o fator de conversão muito importante, 1 caloria é igual a 4,186 joule. Em alguns lugares vão usar 4,2, outros lugares vão usar 4, como algumas questões. E por fim, calor específico, você pode aumentar a temperatura de uma certa substância de massa M ao variar a quantidade de energia dada, né, o calor, e a partir disso foi notado que existe uma quantidade constante para cada material, que é o calor específico, e a partir disso foi montado a formulinha, né, que vocês devem conhecer como Q-macete ou alguma coisa assim, que a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em ΔT é dessa forma, MC, ΔT. E é com isso que a gente trabalha em calorimetria. Para um sistema muito complexo, a gente tem que usar aqui a soma dos calores num sistema é igual a zero. Mas para situações mais simples, a gente vai apenas utilizar para misturas de duas coisas, que a quantidade de calor frio, que a gente costuma chamar assim, vai ser igual a menos a quantidade de calor quente, porque o calor saiu do corpo quente e foi para o corpo frio, por isso que tem esse sinal de negativo aqui. E por último, calor latente, é o que mole, que vocês conhecem, é a energia necessária para para mudar de fase uma substância de massa M, e é mudar totalmente de fase. Então toda essa massa vai ser convertida, vai passar de água líquida para vapor ou tudo mais. E isso acontece também para substâncias puras apenas, e acontece em temperatura constante também. A gente vai utilizar isso bastante no... Aqui está uma tabelinha, que vai o valor da água mais importante aqui, tudo mais. Eu fiz umas questões, eu não sei se vocês fizeram, tá? Mas eu vou só comentar. Nessa questão A aqui, é para calcular utilizando a equação 1. Então vocês vão lá, substituem R pelo valor que está lá em cima. Π por 3,14. No lugar do M tem que colocar a massa molar da água, que é 16 do oxigênio mais 2 do hidrogênio. E tem que colocar em quilo também, tá? Não é em grama por mol, tem que ser em quilo por mol, então vai aparecer um fator 10 a menos 3 aqui. E a temperatura de vaporização da água é 100, então tem que somar 273 Kelvin mais 100 graus Celsius para conseguir 373. Joga tudo naquela fórmula bizarra lá e dá essa resposta. A temperatura Fahrenheit, que corresponde à mesma temperatura em Celsius, é só você pegar a equaçãozinha lá da temperatura, coloca a mesma variável para as duas temperaturas, como por exemplo x, e isola, e daí vai dar que a resposta é menos 40 graus Celsius, corresponde a menos 40 graus Fahrenheit. A relação entre alfa e beta é um fator 2/3, tá bom? Você pode pegar as duas equações e substituir uma para outra e o fator 2/3 aparece. Na equação 7 é só você trocar ΔV por volume final menos volume inicial, divide, joga uma parte para lá e inverte, daí vai dar esse resultado aqui.
Na parte E aqui, são dois parafusos, um contra o outro, e eles possuem um espaçamento de 5 micrômetros entre eles. Então, o que você vai fazer aqui é o delta L do primeiro parafuso mais o delta L do segundo parafuso tem que ser igual a 5 milímetros. E daí você encontra quanto que é o delta T e soma 27. Isso vai dar 34 graus. E por último, uma coisa que eu acho bem interessante, é possível a água quente congelar mais rápido do que a água fria? Isso é verdade, isso pode acontecer, não é sempre verdade, tá? Porque é uma condição muito peculiar, que tem que ser uma situação idêntica, tem que ser dois potes de água com a mesma quantidade de água em temperaturas diferentes, tem que ser a mesma pureza, mesmo refrigerador, alguma coisa assim. Qualquer desequilíbrio inicial vai causar que a água fria congele mais rápido, porque ela já está mais fria, né? A explicação, não existe uma explicação tão certa para isso, mas a explicação mais plausível é que a água quente vai perder mais massa por evaporação, logo ela vai se congelar mais rápido porque vai ter menos massa. É a explicação mais aceita. Enfim, vamos para ler. Agora tá, a B eu consegui, você conseguiu? Então ó, já é um começo. Se você ouviu, depois você vai tentando fazer com as dicas que eu dei nos outros exercícios. Então, vamos começar aqui. Primeira questão da Unesp diz que a quantidade de energia informada na embalagem de uma barra de chocolate é 200 quilocalorias. Após o consumo dessa barra, uma pessoa decide eliminar a energia adquirida praticando uma corrida em percurso plano e retilíneo com a velocidade constante de 1,5 metro por segundo, o que resulta em uma taxa de dissipação de energia de 500 watts. Considerando que uma quilocaloria é 4.200 joules, quantos quilômetros aproximadamente a pessoa precisará correr para dissipar a mesma quantidade de energia? Então, energia dissipada, a gente vai ter que lembrar sempre disso, é uma quantidade que a gente conhece como potência. A gente já viu ela quando a gente falou de trabalho, que a potência era a força vezes a velocidade. Mas nesse caso, que a gente está trabalhando aqui, a potência vai ser definida como a quantidade de calor transferida num tempo t. Então isso realmente vai ser uma taxa de transferência de energia. Ou seja, a unidade que a gente tem é joule por segundo, que é o famoso watt. E a gente também tem velocidade, tempo e que é uma distância, né? Então a gente vai utilizar a formulinha que a gente já usou muito na nossa vida lá em cinemática, que a nossa velocidade é o ΔS sobre ΔT. O ΔT é uma quantidade que eu não tenho, então eu simplesmente vou isolar ΔT nessa equação aqui e substituir ali embaixo. O que vamos ter? A gente vai ter que a potência, que a gente tem esse valor, vai ser igual ao Q, que a gente tem também o valor, dividido pelo ΔT. E o ΔT é V sobre ΔS. Isso vai passar multiplicando para cima e a gente precisa encontrar o valor de ΔS, né? Então, o ΔS vai ser potência vezes a velocidade dividido pelo Q. Se eu não errei nenhuma conta, deixa eu ver aqui. É ao contrário, né? O ΔS vai para cima, fica dividido por V. Não, tava... Pera aí, um minutinho. Que agora até eu me confundi com as minhas contas aqui. ΔS... Vamos fazer aos poucos. Então, ΔT, ΔT... Ah, tá. Ok. É aqui que eu errei. ΔT vai para lá, então aqui vai ficar ΔS sobre V, não V sobre ΔS. Então vai passar ao contrário, o V sobe lá em cima e o nosso ΔS
é igual a QV sobre ΔT. Vocês podem fazer em partes também, tá? Se vocês quiserem, vocês podem calcular essa parte primeiro e depois substituir com os valores, ao invés de trabalhar só com as letras. Porque a parte mais chata eu acho que... Isso, ó, tá vendo, senhor? Tá, vamos começar de novo então. Aqui, ΔT, eu vou passar o ΔT multiplicando o V e eu vou passar o V dividindo. Então eu vou ter que ΔT é igual a ΔS sobre V, ok? ΔS sobre V vai dar o tempo necessário para ele correr, né? Que a gente está procurando. Eu vou pegar esse ΔT e vou substituir na fórmula da potência. E vai ficar isso aqui. Quando você está fazendo uma divisão que tem uma fração embaixo, você pode multiplicar pelo inverso, ou seja, esse V vai multiplicando a parte de cima e o ΔS fica embaixo também. Ele fica embaixo, só. Tá bom? Então daí vai aparecer o nosso QV. É que eu pulei passos, né, aqui. Então eu vamos começar novamente. Então o que vai vir disso daqui? Eu vou passar o V para cima, eu vou ter que... P é igual a QV sobre ΔS. Porém eu quero o ΔS, tá? Então agora eu vou passar o ΔS multiplicando para lá e o P dividindo para cá. Isso daqui vai dar ΔS é igual ao Q vezes V dividido por o P, que é a potência. É que eu devia ter colocado os dados primeiro. Você entendeu agora como que chegou ali? Ok, foi ok. Eu devia ter colocado os dados primeiro. Porque o que a gente tem? A gente tem que a potência é 500 watts. Esses são os valores que a gente tem. Potência é 500 watts. O calor que ele passou é 400 quilocaloria. 400 kcal. Tá? Agora a gente vai ter que converter tudo, tá? Porque a gente tem que trabalhar, se a gente está trabalhando com watt, a gente vai ter que trabalhar com joule aqui também. Então, 400 quilocalorias vão ser 400. Vamos tirar, aqui é o prefixo de quilo, então vamos colocar o quilo aqui. 10 a terceira caloria. Isso daqui vai ser igual... Aqui 400 é 4 vezes 10 a décima. Multiplicação de bases iguais, isso daqui vai dar 4 vezes 10 a quinta caloria. O que mais a gente sabe? A gente sabe que a velocidade é 1,5. A gente teve que achar o tempo aqui, porque é justamente o que a gente não tem, e a gente não quer trabalhar com ele. Por isso que a gente substituiu o t lá para ele sumir, para a gente ficar só com as variáveis que a gente tem. E por último, a gente vai ter que converter não é 400, né? É 200. Ah, cadê meu mouse? Aqui isso tá? Aqui é 200 kg, né? Eu coloquei 400. Então vamos corrigir. Isso, daí o produto vai dar o que a Camila falou ali. Isso daqui vai dar 800. Se você usar o 4,2, né, vai dar 8,4
vezes 10 a quinta, que é o valor que você colocou aí, isso em joule. E pronto, agora a gente vai colocar tudo na fórmula. Nosso ΔS vai ser o Q, que a gente calculou, 8,4 vezes 10 a quinta, vezes 1,5, que é a velocidade que ele passou. Veja que a velocidade está em metro, tá? Então o nosso resultado vai estar em metro, dividido por 500. E resolvendo essa continha, 1,5 com 5 e tudo mais, isso daqui vai dar, a parte de cima vai dar 12,6 vezes 10 a quinta, dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui vai dar 2,52 vezes 10 a terceira metro. E o 10 a terceira já é o prefixo do quilômetro, né? Logo, a nossa resposta é 2,52 quilômetro. Esse é o nosso ΔS. A pessoa precisa correr essa quantidade naquela velocidade para conseguir dissipar toda essa caloria que ele comeu. Ok? É dessa maneira. Então, a gente tem que relacionar, a gente tem que saber que a gente vai precisar utilizar muitas vezes a fórmula da potência, que é a taxa de dissipação de energia, que é uma quantidade de energia por uma quantidade de tempo, tá? E aqui a gente vai ter que usar esse truque da cinemática, né? Então, é dessa maneira. Então, se estiver tudo bem, a gente vai prosseguindo. Tá? É realmente só o que chamava de ginástica algébrica. Então, essa fórmula da potência a gente vai utilizar, não mais na lista, eu acho, mas ela é bastante utilizada, tá? Em questões de física. É utilizada na questão 15 também. Então, é bom ter em mente também isso. Então, questão 2. Essa daqui passa pouco dado e tem que achar bastante coisa. Então, é bastante conversão. Em uma cozinha industrial foi instalada uma torneira elétrica com potência de 4.000 watts. Ó, tá aparecendo a potência aqui de novo. A temperatura da água na entrada é 20 graus e na saída 60 graus. Determine a potência térmica da torneira em caloria por segundo e sua vazão em litro por minuto. Aqui a gente vai ter que pensar de outra maneira também. Porque o que fala? Vamos colocar nossos dados aqui primeiro, igual acho que você costuma fazer assim. A potência passada foi 4.000, então a gente tem 4 vezes 10 a terceira watt. A gente também tem que a variação da temperatura, o nosso ΔT, é 40 graus. Né? Ele falou que a temperatura máxima é 60 e a menor é 20, então o nosso ΔT é 40. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é converter essa potência. E a gente já chegou na primeira resposta. A gente tem que 4 vezes 10 a terceira watt, né, a unidade de medida. 4 vezes 10 a terceira watt. A gente vai simplesmente trocar aqui. É 4.000 joule por segundo. Né? Essa é a unidade do watt, a gente abrevia como watt. E a gente sabe que uma caloria é igual a 4, né? A gente vamos chamar de 4 para bater um valor bonitinho, né? Então 1 joule são 4 calorias. Então a gente faz uma regrinha de 3. Quanto a gente precisa encontrar essa unidade aqui em caloria por segundo. Então basta dividir por 4, pelo fator 4, né? Então a gente vai ter que a nossa potência em termos da caloria vai ser 1.000, né? Vai ser só 10 a terceira caloria por segundo. Né? Uma caloria... Opa! Eita! Vocês devem estar falando aí, né? Que eu coloquei caloria aqui.
uma caloria é 4 joule. Então, 1 caloria por segundo é 4 joule por segundo. E daí é só fazer a regrinha de 3 com esse valor aqui e vai dar que a potência é de 10 à terceira caloria por segundo, ou seja, 1000 calorias por segundo. Ok? Eu não sabia a fórmula... Ah, tá, essa é da coisa anterior ainda. Ok. Então, a primeira parte do exercício está feito. É só converter a potência para caloria por segundo. Na unidade que ele pediu ali. Agora a gente vai ter que utilizar, a gente vai ter que fazer uma relaçãozinha. A gente vai ter que pensar, ó. A gente sabe que o nosso Q é mc delta T. A gente não tem o Q, ele passou a potência. E reparem que no exercício ele pede a vazão em uma quantidade de litro por minuto. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai dividir desse lado por ΔT. E a gente vai dividir esse lado pelo ΔTzinho, tá? Reparem que um é de temperatura, o maiúsculo, e o minúsculo é de tempo, tá? O que aparece aqui quando a gente divide por ΔT? Aqui vai aparecer nossa potência. Então, nossa potência é igual a mc delta T grande, para não falar no aumentativo, dividido por ΔT pequenininho. O que a gente está procurando está disfarçado nessa equação. A gente está procurando isso. Esse é o fator massa por tempo, tá? Se a gente fosse calcular com os valores aqui sem converter nada, a gente conseguiria algo do tipo grama por segundo. Só que a gente sabe que a gente pode converter grama para litro, dado que a densidade da água é 1, né? Então, a gente vai isolar isso, tá? A gente vai dividir a potência. Então, ó, m por ΔT, que é o que a gente está procurando, é igual a potência. A gente vai passar o C ΔT dividindo. Então, isso daqui vai dar C ΔT. Pequenininho, é o ΔT grande. Ok? E aqui a gente primeiro substitui tudo. Nossa potência a gente põe... Depende da nossa unidade, tá? Vamos olhar nossa unidade. Caloria por segundo. Ele não passa a unidade aqui? Tá, a gente tem que pensar então. Nossa potência vamos utilizar em 10 à terceira mesmo, tá? Então a gente vai utilizar a nossa potência em caloria por segundo. Se a gente está utilizando a potência em caloria, a gente tem que pegar a nossa constante C em caloria também, tá? E no exercício ele não fala, mas esse C ele deveria passar é igual a uma caloria por grama grau centígrado. E o nosso ΔT é 40. Isso daqui, resolvendo, vai dar 25 gramas por segundo. 1000 por 40 dá grama por segundo. Agora a gente vai ter que converter aqui de duas maneiras, porque ele quer essa quantidade em litro por minuto. Porém, a gente sabe que 1 kg de água é igual a 1000 gramas. E isso corresponde a 1 litro. 1 kg de água tem 1 litro. 1 litro. E a gente também sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então a gente vai ter que fazer duas conversões nesse valor para conseguir o resultado que a gente quer. Então 25 gramas por segundo vai ser, se eu multiplicar por 60, vai dar 1500 gramas por minuto. Né? Se passa 25 gramas por segundo, então tem que passar uma quantidade maior por minuto. E eu também sei que 1000 gramas é igual a 1 litro. Então, 1500 gramas é igual a 1,5 litro. Portanto, esse nosso valor que a gente está procurando é de 1,5 litro por minuto.
Esse eu também achei complicadinho, esse exercício, porque tem que fazer um raciocínio que a gente não está acostumado, que é desse m sobre ΔT, que é uma quantidade de vazão, né? É uma quantidade de uma substância que passa num determinado tempo. E a gente tem que relacionar dessa maneira, então eu considero esse exercício um pouco dificinho, tá? Ainda mais que ele não passa a coisa da água aqui. Né? Mas já estava na unidade que a gente queria. Ok, a vazão em si é volume por tempo. Porém, se a gente multiplicar pela densidade, a gente consegue a massa. Então, massa por tempo é um tipo de vazão também. Ih, a Ná saiu. Não tá... Só tem você, Camila. Todo mundo saiu. Ah, não. Agora a Ná voltou. Tá bom? Então, a vazão pode ser tanto de volume por tempo quanto massa por tempo. É um tipo de vazão também. É uma quantidade de substância que sai do sistema. A gente vai ver isso, acho que numa das últimas questões também. Preciso correr um pouco, porque acho que não vai dar tempo. A questão 3 fala assim: um tanque de gasolina de um automóvel tem volume máximo recomendado a fim de evitar que, com o aumento de temperatura, vaze gasolina. Porque quando a temperatura vai aumentar, o tanque aumenta, porém a gasolina também vai aumentar de volume. Considere que o tanque seja feito de aço inoxidável e tenha um volume de 50 litros. Calcule o volume de gasolina que sairia pelo ladrão caso o tanque estivesse totalmente cheio e sua temperatura subisse 20 graus, ou seja, o nosso ΔT é 20. Então, ele passa os coeficientes aqui, eu não sei se vocês conseguem ver direito, tá? Mas aqui tá bem esquisito e isso leva ao erro, tá? Porque aqui ele está passando o coeficiente volumétrico já da gasolina, que é 1,1 vezes 10 a menos 3, tá bom? Não é 10 a terceira, esse daqui é um menos 3. E aqui ele passa o linear, é o nosso alfa. Então, esse valor a gente vai ter que multiplicar por 3, esse valor não, porque já é volumétrico. Eu acho que, eu não sei se a apostila aparece assim para vocês, com esse valor bizarro aqui. Não dá para entender muito, né? Meio complicado de ler isso daqui. E aqui é 10 a menos 5, tá? 1,1 vezes 10 a menos 5. Então, como a gente está falando de volume, a gente vai utilizar aquela nossa ΔV é igual a volume inicial vezes o fator gama lá, ΔT. Então, para a gasolina, o que a gente sabe? A gente sabe que o volume inicial da gasolina líquido, não do tanque, é 50 litros. A gente sabe que o nosso ΔT é igual a 20 graus. E a gente sabe que nossa constante gama da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3. Isso é grau a menos 1, tá? A unidade disso é grau a menos 1. Então pronto, a gente tem esses três valores, é só substituir. O nosso ΔV vai ser igual a, substituindo tudo isso ali na conta, vai dar 1,1 litro. Ou seja, aumentou em 1 litro, 1,1 litro aquela gasolina. A gente vai fazer a mesma coisa para o tanque, né? Ele também tem 50 litros, porém o valor passado foi alfa, de 1,1 vezes 10 a menos 5. Isso pro aço, né? A gente precisa do gama do aço, porque a gente está trabalhando com volume. Isso vai ser 3 alfa, que é igual a 3,3 vezes 10 a menos 5. Então tem que tomar cuidado com o que você está trabalhando. Esse era o linear, tive que transformar no volumétrico. E pronto, a gente vai fazer a mesma coisa. O nosso ΔV para o aço, né, para o tanque agora, vou chamar do tanque, vai ser igual a esse valor vezes 50, porque é o mesmo volume, o tanque estava cheio de gasolina, tá? Então por isso que o volume inicial da gasolina era 50. Então 50 vezes isso, vezes a mesma variação de temperatura, colocando isso lá, vai dar que a variação é de 0,03
litro. Pode ver que o alfa ou o gama mesmo do aço é muito menor do que o da gasolina, ou seja, o tanque realmente vai expandir menos. Por fim, para descobrir quanto que vazou de gasolina, é só subtrair este valor desse, tá? Porque o tanque aumentou só 0,03 litros, enquanto a gasolina aumentou mais. Então, o volume que vazou de gasolina é 1,1 menos 0,03. Aqui tem um zero, né? Então, isso daqui vai dar... Eu fiz aqui também mais 1,1 menos 0,03. Isso daqui vai dar aproximadamente, né? Vamos pôr aproximadamente 1,07 litro. Então vazou bastante gasolina. Isso daqui vai dar 5 conto no posto. Ok? Então é dessa maneira que a gente faz. Nesse caso, tem um líquido dentro de um outro volume, né? Então a gente vai ter que calcular separadamente cada expansão, porque cada um tem um coeficiente diferente, e daí ver o quanto que vai vazar de cada. Tudo bem? Isso. Não, você não está acostumado a fazer, né? A gente tem que fazer para praticar, então não se culpe por causa disso não. Se você já conseguiu entender esse exemplo, então é praticamente usar isso para todos. Já é 9h15, vou ter que correr mesmo. A do Enem, essa daqui acredito que seja tranquilo, tá? Fala dos geysers. A temperatura da água naquela profundidade é porque o manto possui tipo uma intrusão ali e o magma chega muito perto, né, do bolsão de água. Então a temperatura é muito alta e a resposta é pela circulação do magma no subsolo, tá? Porque o magma chega muito perto, esquenta a água e a água sai pelos geysers e tudo mais. Opa, alguém voltou. As internets não estão boas hoje. Depois a do Enem. Aqui fala de algo que vocês vão ver na aula que eu coloquei de termodinâmica, tá? Fala de um ar-condicionado que ele pergunta por que esse ar-condicionado é colocado no topo e não embaixo, tá? E isso tem a ver com a densidade do ar. A mesma coisa que estava na discussão da densidade anômala da água, só que a densidade é anômala na água, então vai ser um pouco ao contrário. O ar frio ejetado pelo ar-condicionado, ele vai descer. Então, se você colocasse o ar-condicionado embaixo, o ar frio ia ficar só embaixo, então ele não ia circular. Então, colocar o ar-condicionado em cima minimiza o consumo de energia porque facilita a circulação de correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo, tá? Essa parte aqui de escoamento de água e condução não tem nada a ver, vocês vão entender mais esse fenômeno na parte de que se chama convecção, tá? Tá na próxima aula que eu já postei ontem. A 6 da Unesp fala de dois copos iguais que estão em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, e só que um está dentro do outro e a pessoa não consegue desencaixá-los. Isso acontece, realmente, pode ser com... Outro exemplo é pote de azeitona, essas coisas que tem que abrir que é difícil. De acordo com a física, o único procedimento capaz de separá-los é... Então vamos pensar, se a gente colocar o copo B na água fria, não vai adiantar nada, porque se a temperatura diminui, as coisas encolhem, então o copo B vai ficar mais apertado ainda. Mesma coisa se eu colocar água com gelo no copo A. Na verdade, ia adiantar isso. Se eu colocar água quente no copo A, o copo A vai expandir e vai ficar mais difícil de tirar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar água quente no copo B por volta, né? E água fria no copo A. Então isso tem bastante a ver, é a parte teórica do que a gente estudou, do que a gente fez agora do tanque, né? A parte de expansão de sólidos. É isso que acontece. A gente precisa encher o copo A com água gelada e mergulhar o copo B em água quente, tá? Então essa é a alternativa E. Não é a alternativa A? Não. Qual que é a questão? 6. Alternativa E mesmo. As outras têm alternativa, mas eu não estava falando, né? Por fim, na questão 7, João quer fazer uma experiência de física e ele quer evaporar 1 litro de água que se encontra a 30 graus. Ele passa aqui as constantes e ele pergunta primeiro:
a quantidade de calor necessária para promover o aquecimento. Tá, então, para promover o aquecimento, lembre-se que nesse caso a gente sempre vai usar o Q igual a mc ΔT. E fiquem atentos também às unidades, tá bom? Que 1 litro de água corresponde a 1 kg. Tá, vou até colocar as unidades para aparecer aqui. Daí ele passou a constante C também, aqui ó. O calor específico da água é 4,2 kJ por kcal. Então ok, a massa já está em quilo, então aqui está ok. Então isso daqui vai dar 4,2 kcal, kilojoule. Vou desenhar aqui para vocês verem que cortam tudo. Kilojoule por quilo, né, dividido por quilo vezes Kelvin, vezes a variação da temperatura. Uma coisa importante que tem que saber, é bom lembrar também, que a variação da temperatura na escala Kelvin é igual à variação da temperatura na escala Celsius. Por quê? Porque a hora que você somar a temperatura em Celsius, você vai somar, você está fazendo uma diferença, né? Então vai estar mais 273 numa parte, menos 273, e isso vai se cancelar. Então, por isso que a gente pode utilizar que a variação da temperatura em Kelvin é a mesma variação da temperatura em Celsius. O mesmo não vale para Fahrenheit, tá bom? Porque tem um termo de 5 nonos na frente multiplicando. E daí já não dá mais. E a variação da temperatura foi de 30 a 100, porque a água ebule a 100 graus, então aqui vai aparecer 70. A variação, então, também foi 70 Kelvin, tá? Por isso que dá para cortar. Então, ó, vamos ver. O quilo daqui vai cortar com o quilo daqui, o Kelvin aqui vai cortar com o Kelvin, e a resposta já vai estar em kJ. Portanto, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 70 graus de 1 kg de água é 4,2 kJ. As variações dessa questão vai passar a massa em litro, às vezes vai precisar utilizar em grama, dependendo da unidade que ele passou, né? Tudo depende da unidade de medida da constante. Se ele tivesse passado por grama Celsius, daí teria que utilizar nessa medida, tá bom? Vezes 70, isso. Que é a diferença da temperatura, nosso ΔT. Na segunda parte, ele pede a quantidade total de calor para evaporar a água. Então agora a gente vai utilizar o Q é igual a ml. O nosso M é 1 kg e o L ele já passou. O L da água, o calor de vaporização é 2.300 kJ por quilo. Então aqui tem 1 kg vezes 2.300 kJ por quilo. Isso daqui vai dar 2.300 kJ. Mas não acabou aí não, tá? Para você evaporar toda essa quantidade, partindo dos 30 graus, a gente vai ter que somar, né? O calor total para evaporar 1 kg de água partindo do 30 graus vai ser 4,2 kJ mais 2.300. Isso mesmo? Ah tá, eu errei. Errei alguma coisa. Isso, é isso que estava falando, né? Nossa, tô bem louco aqui, né? Tem que multiplicar por 70, exatamente. Vai dar 4,2 vezes 70. Agora que eu percebi o que você estava querendo dizer. Isso daqui vai dar 294. Tá? E daí, agora sim, precisamos somar as duas quantidades de calor. E a soma disso vai dar 2.594 kJ. Agora sim, essa é a quantidade necessária para evaporar toda essa água. Tá? Desculpa, agora que eu vi o que é... Tem que multiplicar exatamente, Camila. Distração minha, tá bom? Então, essa é a resposta final. Tem que somar as duas, tá? Porque é o processo inteiro. Ó, já estamos na questão 8, tá quase na 9 da valinha. Que fala assim: uma pessoa com temperatura igual a 37 bebe meio litro de água a 15 graus.
Admitindo que a temperatura do corpo não se altere até que o sistema atinja o equilíbrio, determine a quantidade de calor em calorias que a água ingerida absorve do corpo dessa pessoa. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar que, ao tomar meio litro de água, essa quantidade não vai fazer a pessoa baixar de temperatura. Afinal, se a gente tomasse meio litro de água a 0 graus, a gente não fica com a temperatura de, sei lá, 15 graus, né? Isso é impossível de acontecer. Então, a gente vai supor nesse exercício que o meio litro de água não vai alterar a temperatura da pessoa. Então, a temperatura final da água vai ser a temperatura da pessoa. E, portanto, a gente só usa. A quantidade de calor absorvida pela água vai ser meio litro, então 500 gramas, né? Se 1 litro é 1 quilo, então meio litro é meio quilo, que é 500 gramas. Estamos utilizando em gramas porque é a unidade que foi passada. Tá vendo? Se a gente olhar aqui o calor específico da água, 1 caloria por grama Celsius. Então, a gente tem que utilizar a constante 1 vezes a variação da temperatura. Nesse caso vai ser 36,5 menos 15. 36,5 menos 15 dá 21,7 e 21,7 vezes 500, isso daqui vai dar 10.850 calorias. Essa é a quantidade de energia total absorvida por essa quantidade de água para alcançar os 36 graus e meio. Lembra que é 1 caloria por grama por grau, né? Então é 500 vezes mais vezes quantas mais de temperatura que aumentou, que é 21,5. Ok? Tranquila essa? Uma questão de segunda fase essa. Então acredito que sim. Então vamos para 9, que é o que a Valim pediu, é da FUVEST. Então já dá um pouquinho de medo ao chegar nela. Mas não fiquem assim. Energia térmica obtida a partir da conversão de energia solar pode ser armazenada em grandes recipientes isolados contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal de nitrato de sódio, aumentando sua temperatura de 300 para 500, fazendo assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada pode ser recuperada com a temperatura do sal retornando a 300. Ou seja, essa é uma substância que absorve muito calor, porque ele vai ter um calor específico muito alto. Então ele pode ser usado para armazenar. Daí ele fala: para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1 litro de gasolina, necessita-se de uma massa D igual a quanto? Então nesse primeiro ponto a gente tem que pensar o que a gente tem aqui. A gente tem algo novo que se chama poder calorífico da gasolina. E a unidade de medida é joule por litro. Ou seja, se eu multiplicar essa quantidade pelo volume, eu consigo a quantidade de calor que a queima vai trazer, né? Então a gente vai criar uma formulinha nova. Não conheço essa formulinha. Nosso Q vai ser essa constante K aí, vamos chamar de K, vezes o volume, tá? A hora que eu multiplicar essa constante por um volume, vai dar uma quantidade de calor. Então, vamos fazer a multiplicação. 3,6 vezes 10 a sétima, né? A constante. Vezes 1 litro, que é 1 litro de gasolina, ele falou. E isso vai dar 3,6 vezes 10 a sétima joule. Ou seja, se eu tacar fogo na gasolina, ela vai produzir essa quantidade de calor. Agora, ele pergunta: quanto de massa eu preciso daquela substância para que eu consiga essa mesma quantidade? Então, a gente vai igualar isso, 3,6 vezes 10 a sétima, igual a M, que a gente sabe. Agora a gente está igualando com o MC delta T, tá bom? Que é a quantidade de calor transferida. O M a gente quer descobrir. O C, ele passou. 1,2 vezes 10 a terceira. Notem que está em quilo já. A gente vai obter a nossa massa em quilo. E a variação da temperatura em Celsius. Então, 1,2 vezes 10 a terceira. Vezes a variação, que é 550, final,
temperatura final, 550, menos a temperatura inicial, que é 300. Você pode inverter. Se você inverter, vai aparecer um sinal negativo, tá? Massa negativa e tudo mais. Mas isso só significa que o calor foi retirado, tá? Ao invés dele ter sido dado. Não muda muito conceitualmente. Então, resolvendo essa conta, aqui vai dar 250, multiplica por isso e passa dividindo, vai dar 3,6 vezes 10 a sétima, dividido por 1,2 vezes 10 a terceira vezes 250. E resolvendo essa continha vai dar que a massa é de 120 kg. Daí você para pensar. Eu tenho 1 litro de gasolina e para ter a mesma quantidade de energia eu preciso de 120 kg daquilo. Então o que compensa mais? Ambientalmente falando, é claro que se armazenar nesse sal compensa mais. Mas economicamente falando, gasolina gera muito mais energia do que aquilo ali, né? Então essa é a primeira questão da Valim. Ela vai entender. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa gritem aí no chat que eu vejo. Uma questão da FUVEST, mas até que não é das mais difíceis da FUVEST, né? Então tá aqui, ó. 120 kg é a alternativa B. Mais uma do Enem. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. A gente já viu, tem isso nas casas e tudo mais. Nesses sensores existe uma substância que polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Enfim, isso não importa muito. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por um tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Então, isso daqui é algo que a gente aprende cotidianamente, né? Ou pelo menos deveria, tá? Existe uma conta que pode ser feita, mas ela não é ensinada, eu vou mostrar pra vocês depois. A gente tem que, vamos eliminando as alternativas. Luz visível. Não pode ser, né? Porque nós, humanos, não emitimos luz na região do visível, senão a gente veria o outro brilhando, né? Então isso não acontece. Ultravioleta, a gente poderia se queimar, né? Porque os raios UV do sol, por exemplo, nos queimam. Então se a gente emitisse em ultravioleta, a gente se queimaria e queimaria os outros também. Vamos pular a C, por que será? Micro-onda, perigoso também, né? Se a gente emitisse em micro-onda, a gente poderia esquentar outra pessoa, igual um micro-ondas mesmo faz. E ondas longas de rádio, também não, né? Já pensou se a gente pudesse se comunicar por ondas de rádio? Então sim, nós humanos, dado a nossa temperatura, emitimos no infravermelho, tá? Por isso que existe aquelas câmeras de infravermelho, a nossa emissão de radiação é no infravermelho. Existe uma conta que pode ser feita, tá? Ela relaciona o comprimento de onda máximo emitido por qualquer corpo. Ele é igual a, vou arredondar aqui, uma constante, 2 vezes 10 a menos 3, dividido pela nossa temperatura em Kelvin. Então você pode pensar que a nossa temperatura é 36, então faz 273 mais 36 e joga aqui. E a gente vai conseguir algo de 10 a menos 6. Isso metro, né? Tá em metro. Daí é só ir consultar uma tabelinha que tem na internet e a radiação com comprimento de onda 10 a menos 6 tá na região do infravermelho, mais ou menos. Tá? Então por isso que existe uma conta que pode ser feita, tá? Isso chama-se Lei de Wien, para quem quiser procurar. Não é complicado, eu acho que uma coisa que pode inclusive ser colocada no vestibular e tudo mais. Se você colocar aqui a temperatura do Sol, né, da coroa do Sol, você vai ver que o comprimento de onda tem um pico no amarelo, tá? Então por isso que a gente vê o Sol mais amarelo. E é interessante, isso tem a ver com astronomia, eu gosto muito. Era só isso, tá vendo? Eu não sei de qual você tá falando, tá? Mas era só isso, acho que era da FUVEST. A questão 11 também é mais teórica. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre peças
móveis, em carros e tudo mais, são alguns fatores que provocam aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, que é constituído por um fluido, é aquele fluido cor-de-rosa que põe no carro. Ele tem propriedades especiais e circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que é transferido para a atmosfera depois. Qual a propriedade desse fluido deve possuir para cumprir o objetivo com maior eficiência? Então vamos pensar, vamos pular já a A, né? Porque vamos pensar na B, alto calor latente de fusão. Um alto calor latente de fusão significa que ele precisaria de muita energia para evaporar. Muita. Então, sei lá, isso ficaria próximo de um metal. Um metal precisa de um calor latente muito alto. Na C, baixa condutividade térmica. A gente nem sabe o que é condutividade térmica, né? Tá nessa próxima aula. Mas isso tem a ver com transferência de calor através de algum objeto. Então, também não. Na D, baixa temperatura de ebulição. Se a temperatura de ebulição fosse baixa, esse líquido ia virar vapor rapidinho, né? E não é isso que a gente quer. Senão o carro seca rápido. E por fim, alto coeficiente de dilatação térmica. Também não. Se o coeficiente for muito alto, o volume desse líquido vai aumentar muito. E ele pode acabar vazando, né, se aumentar muito. Portanto, realmente, a alternativa correta é alto calor específico. É só a gente ver aqui, né? Q igual a isso. Se o C é muito alto, o Q vai ser muito alto. Ou seja, ele vai absorver uma quantidade de calor muito alto, mesmo para uma variação de temperatura pequena, tá? Então é isso que a gente quer. A gente quer que esse líquido absorva muita temperatura, muito calor, né, do motor, para ele não esquentar tanto. Então é porque esse Czinho, essa constante, é muito alta. Mais uma do Enem, ele fala da garrafa térmica. Essa daqui é interessante, ele fala que tem uma garrafa térmica e foi feito um teste para dar um selo, né? Não vou ler tudo porque é muito texto. E ele fala aqui, o que importa pra gente é, para atribuir uma categoria a um modelo da garrafa térmica, aqui em cima um selo, eles fizeram uma mistura dentro da garrafa, onde duas amostras de água de 10 graus e 40 graus, sendo 1/3 da fria e 2/3 da quente. E daí ele fechou a garrafa e mediu e obteve 16 graus. Porém, se a gente fizer a conta, a gente vai descobrir outra temperatura. Porque essa temperatura seria se a garrafa térmica fosse ideal. Porém, garrafas térmicas não são ideais. Então, a gente tem que calcular essa temperatura, comparar com essa de 16 e daí a gente atribui um selo a ela. Então, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o que a gente viu lá em cima, que a quantidade de calor frio vai ser igual a menos a quantidade de calor quente. Né? Com frio, eu estou falando da massa de água com temperatura menor, e com quente eu estou falando da massa de água com temperatura maior. O sinal de menos aqui é fundamental, porque senão a gente vai conseguir uma temperatura negativa e a gente não quer isso. Então, massa de água fria, a gente vai substituir isso por mc ΔT, né? Então a gente vai ter aqui massa de água da temperatura, a gente vai colocar o fator 1/3, porque é 1/3 do volume, né? Então 1/3 da massa total, vezes o C da água, não importa, temperatura final, menos temperatura inicial, 10. Do outro lado, na massa de água quente, a gente vai colocar o fator 2/3. Opa, o sinal de menos, não esqueçam. M, C, ΔT, a temperatura final, que a gente está procurando, menos 40, que foi a temperatura inicial daquela massa de água. Né? A gente está tratando de uma mistura de águas com temperaturas diferentes. Então o M e o C vão cortar aqui. A gente vai ter temperatura final sobre 3 menos 10/3 vai ser igual a menos 2/3 de temperatura final
Menos com menos vai dar mais 80 terços. E pronto, agora a gente isola, joga o 80 terços para lá, na verdade joga o 10 terços para cá, nesse lado. Vai dar 90 terços e 90 terços é 30. E joga o 2 terços para lá, vai dar a temperatura inteira, né? Vai dar 1 terço mais 2 terços dá 1. Então a gente tem que a temperatura final é 30 graus. Ou deveria ser, né? Ele mediu a temperatura e viu que não era 16 graus, era... Na verdade era para ser 30 e ele viu que era 16. É só a gente calcular agora quanto que dá 16 por 30. Isso daqui dá aproximadamente 50, né? 0,5. E isso corresponde a uma variação de 50%. Então, se a gente fosse utilizar daqueles selos ali, a gente estaria dando o selo D, né? A temperatura variou entre 40% e 55%. Isso acontece porque uma garrafa térmica é mais ou menos assim, né? Tem aqui a parte de plástico, a parte de dentro que contém o líquido, e aqui assim tem uma partezinha que tem vácuo. Essa parte aqui é um vácuo e, portanto, o calor ele não é transmitido por condução. Vocês vão ver isso também na aula que eu coloquei ontem. Porém, não existe vácuo perfeito, né? Não existe espaço vazio absoluto. Então, existe uma pequena condução, por isso que não é ideal. Tá? Então, aqui 50%. O experimento demonstra isso. Eu fiz que 30 estava para 100% e que 16 era x. Mesma coisa, sim. Exatamente. Dá para fazer. E estamos chegando. Essa era uma das. Não. Por fim, 13. A 13 é uma das que a Valim pediu. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada na beira de um rio, cuja temperatura média da água é 25 graus, e usará a sua água somente para refrigeração. Ou seja, ele vai tirar a água do rio e vai jogar nela de novo, só que ela vai jogar uma água mais quente. Então isso é preocupante, né? Porque pode alterar a vida dos animais que estão no rio. O projeto pretende que a usina opere com 1 MW de potência, tá vendo a potência aí de novo? Em razão das restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Então, é isso que está sendo dissipado, hein? Para atender à resolução de número 430, do Conselho, a variação da água só pode ser de 3 graus, tá? Então não pode devolver a água acima de 28 graus. Considere que o calor específico da água é aquilo ali. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água, tá vendo? Fluxo de água, ele está pedindo algo de quilo por segundo novamente. Para refrigeração, então a gente vai fazer daquele mesmo jeito. Que a potência, eu já vou colocar aqui a fórmula que a gente vai fazer, vai ser MC delta T da temperatura dividido pelo delta T pequeno de tempo. O que a gente está procurando, novamente, é o M delta T de tempo. E isso vai ser igual a potência dividido por C delta T. Tá, aqui que a gente tem que observar aqui. A gente tem que observar... Cadê aqui? Que ele falou que a potência dissipada vai ser o dobro da potência que vai ser operada ali, tá vendo? Ó, a usina vai operar em 1 MW e, em razão disso, o dobro dessa potência será dissipada. Então, a gente já tem que a nossa potência dissipada vai ser 2 vezes 1 MW. E mega é 10 a sexta. Então, a gente vai ter que a potência dissipada foi 2 vezes 10 a sexta. Embaixo a gente coloca o nosso fator que ele passou ali, 4 kJ
Então, como lá está em watt, a gente vai ter que passar de kJ para joule, tá? Então, no lugar do quilo, a gente põe o 10 à terceira vezes a variação da temperatura, apenas 3 graus. É o máximo de variação de temperatura. Isso daqui, 4 vezes 3, 12. 2 sobre 12 vai dar 1/6, e 1/6 é 0,167. Porém, a gente tem que passar várias casas ali. Então, isso daqui vai dar 167 kg por segundo. Já estava nas unidades que a gente queria, né? Afinal, isso daqui já está em quilo e a potência é em por segundo. Ok? Então, é basicamente isso. É um monte de blá 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 para uma coisa que não é tão complicada. O maior truque mesmo é multiplicar a potência por 2, porque ele falou que foi dissipada o dobro, tá? Então, era isso. Da mesma maneira que a gente fez aquele exercício primeiro. Então, a resposta 167, alternativa C. A próxima é falar da roupa, né? É que a gente viu que calor é a transferência de energia. Então, a gente acaba falando com, por exemplo, nossa, hoje está calor. Então, isso é fisicamente errado, né? Então, fala que a utilização das expressões roupa é quentinha e para frio não entrar é inadequada, pois... daí a gente já pode matar pela alternativa, que é a alternativa D, ó. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ok? Então, calor é sempre transferência. E existem vários meios que essa transferência pode ocorrer. Condução, convecção, que vocês vão ver também na próxima aula. E por fim, para terminar, faltando 15 minutos, diz assim: num dia onde a temperatura é 37, uma pessoa com a mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 watts e que nessas condições 20% é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água. Utilize 1 caloria igual a 4 joules. Após 2 horas nessa situação, qual a quantidade de água que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda? Então, é só a gente calcular quanto que é a perda. A gente vai utilizar novamente a expressão que a gente utilizou, acabou de utilizar aqui, não vou nem apagar. A gente tem a potência, a gente quer a massa, a gente tem... existe uma diferença, claro. Que aqui a gente está falando de evaporação, né? Então a gente vai utilizar o ml. A gente só trocou, tá? Antes a gente utilizava o calor como sendo o quimacete. Só que agora a gente está falando de evaporação, então a gente vai utilizar o ml. Então é só a gente substituir os valores. A potência, a gente tem que lembrar que é 20% daquele deu. Então vai dar 120 vezes 0,2. 20% é isso, tá? Você pode fazer 120 é 100%, então 20% é quanto? Dá para você descobrir também. Ou só multiplicar por 0,2. A massa é o que a gente quer. O L, porém, o L está em caloria por grama. A gente precisa passar isso para joule, porque a gente está trabalhando com watt. Então a gente precisa dividir 540 por 4. E 540 por 4... Eu joguei no fim, mas vai dar 135. Então aqui vai dar 135 no lugar do L. A gente vai descobrir uma massa em grama, tá? Porque isso daqui está em caloria por grama, está em joule por grama agora. E por fim, o tempo necessário. Ele falou que foram 2 horas. Então tem que passar para segundo, porque a potência está em segundo. 2 vezes 60 vezes 60. Tá? Vai dar 3.600, 7.200, passa multiplicando para lá e divide por 135 e dá que a massa vai ser de 80 gramas. Pouco, né? 80 gramas de água é 80... nem sei mais, 80 ml? Não é assim, é 800 ml. Não, 80 ml. Enfim,
Essa é a massa de água, 80 gramas, que você tem que consumir para... É pouco, né? Se você toma uma garrafinha, já dá. Tudo bem até aqui? O 30 estava para... isso tudo. Ok, então a gente acabou, a gente fez a lista, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem falar. E só... Deixa eu... Cadê? A próxima aula nossa é de termodinâmica, tá? Então eu já coloquei o arquivo lá. A gente vai falar de processos que acontecem com um gás. Então, expansão, compressão, dar calor, tirar calor, aumentar a temperatura. Então a gente vai envolver bastante gás. A gente tem os gases ideais. Eu coloquei um pedacinho de gases reais, porque a vida nunca é tão fácil assim. Então existem os gases reais. Energia interna, a gente vai ver primeiro a lei da termodinâmica também, dessa maneira. Ciclos, os mais diversos processos existentes. Daí a gente vai ver as transferências de calor, dessa vez ver de verdade, como a condução, existe uma fórmula para condução. A convecção e a radiação. São os 3 tipos principais, existem outros. A gente também vai ver a máquina térmica. Existe a eficiência de uma máquina, né? Por fim, a segunda lei da termodinâmica é o ciclo de Carnot, que é bastante importante, é um ciclo mais ideal, e a entropia de um sistema, tá? Eu fiz umas questões também, tentem fazer, não é obrigatório, tá? É que eu pensei algo que fosse além da lista, porque a lista não tem muita coisa de eficiência e tudo mais. Então, eu achei que faltou um pouquinho. Então é isso, qualquer dúvida vocês podem falar, e semana que vem a gente se encontra novamente. As sacadas são todos, né? Imagina, eu que agradeço pela presença, Ana. Até a próxima semana. Camila, se você tiver alguma dúvida também pode falar, viu? A gente vai explorando essas sacadas, se precisar. Tá? É isso que a gente precisa, talvez te ajude mais a entender. Tá bom? Boa noite então pra você. Ah, se tem dúvidas? Tá bom. Mas se você quiser agora, a gente pode ver. Se você quiser depois, também pode ser. Qualquer coisa tem o plantão da tarde lá no YouTube, que foi a lista inteira também. Mas, se não, eu posso tirar agora. Você que sabe. Medida que eu usei. Você sabe a questão? Em uma resolução. Medida. Deixa eu ver aqui, abrir a lista. Medida. Qual será? Bom, vou parar de